Paz do Senhor Jesus. Estou iniciando o 8º dia de exposição no livro de Provérbios. Sou o pastor Eliseu Fausto e hoje estarei expondo os capítulos 25, 26, 27 e 28. No capítulo 25, temos o início da última parte da nossa divisão do livro, onde estaremos meditando sobre os vários epigramas paradoxais, entre outros provérbios, e finalizaremos o livro com o acróstico da mulher virtuosa. Vamos à meditação de hoje. No capítulo 25, temos novamente a descrição de Salomão como autor dos provérbios que virão. Os versículos 2 ao 5 relembram a autoridade superior de Deus sobre todos. Deus é soberano e pode ocultar, assim como revelar, o que quiser. Ele mesmo escolhe autoridades competentes para desvendar os seus mistérios, mas ainda assim, existem muitos mistérios que nunca serão desvendados, pois Deus desejou não revelá-los. Um caminho mais importante que desvendar esses mistérios é a eliminação dos perversos de um domínio, pois somente assim a justiça triunfará. Não perca seu tempo com detalhes bíblicos impossíveis de serem compreendidos. Invista seu tempo em coisas úteis para o bem e a justiça, e principalmente para a edificação daqueles que te ouvem. Nos versículos 6 e 7, ensina a não pensar de si mesmo mais do que é realmente. É muito fácil nós pensarmos sobre nós mesmos de uma forma elevada. Nos achamos legais, super gente boa, amáveis e até mesmo dignos de muita honra. E não pensamos sobre como as outras pessoas pensam de nós. É sobre este importante detalhe que o sábio está questionando. Será que realmente as outras pessoas te consideram tanto assim? É melhor ter a certeza de que estão realmente pensando e falando bem de você do que ser humilhado por julgar, quando na realidade não te consideram coisa nenhuma. Nunca se exalte a si mesmo. Deixe outros falarem de você. Deixe outros te elogiarem. Não foi assim mesmo que Jesus te ensinou? Então, siga os ensinos do nosso mestre. O versículo 8 fala do perigo de se precipitar. Olhar determinada situação que alguém está envolvido e já tecer alguma sentença é como correr atrás de uma sombra de avião com a esperança de tocá-lo. Seja prudente em julgar. A quem quer que seja, ele deve ter alguma razão para fazer o que fez ou o que faz. E você poderá ficar como um grande falastrão na história se julgar sem conhecer. Os versículos 9 e 10 ensinam a evitar comentar sobre outro com alguém. Nunca fale de outra pessoa para alguém, mesmo que seja algo verdadeiro. Você nunca saberá a proporção dessa fala. Talvez ele conte para outro, e o outro para outro, e etc. Quando chegar nos ouvidos da pessoa que te contou o segredo, você nunca mais deixará de ser um afamado fofoqueiro. Guarde o que confiaram a você, pois assim você estará guardando seu próprio nome. Seja sábio. Nos versículos 11 ao 13, orienta a falar no momento certo. Falar na hora certa, criticar alguém no momento que a pessoa esteja disposto a ouvir, ou até mesmo levar uma mensagem para alguém e esta mensagem for fidedigna, trará muita alegria e será muito bem-vinda a quem quer que seja. Quem rejeitaria uma palavra de consolo quando necessita? Ou quem rejeitaria uma crítica que fará seu plano dar certo? Ou ainda quem rejeitaria uma notícia nova de esperança e que seja confiável? Em todas essas questões haverá sucesso. Segue o conselho. Não seja inoportuno em suas palavras ou colocações. Espere o momento certo de falar e serás bem aceito. Sempre haverá um momento em que o maior durão estará pronto para ouvir um conselho. O versículo 14 fala sobre cumprir o que prometeu. Fazer promessas e não cumprir é algo tão terrível que o sábio considera como uma atitude totalmente imprópria, e essa atitude faz qualquer um perder o crédito. Ele compara com nuvens carregadas por ventos, sem, contudo, realizarem um fim que deveriam, trazer chuva. A promessa carrega consigo a certeza do cumprimento. Por esse motivo, não prometa se não vai cumprir. O versículo 15 reforça o ensino sobre a paciência. Muitas vitórias poderiam ser entregues a uma multidão de pessoas, porém não conseguiram esperar, e por este motivo
perderam as suas conquistas e vitórias. A paciência, muitas vezes, é a chave para alguém receber vitórias, pois, através dela, alguém persevera e alcança seu objetivo. Assim também, palavras suaves podem levar alguém a sentir a responsabilidade no íntimo. O versículo 16 ensina a agir sem exagero. Até o que é bom e satisfaz deve ser recebido com moderação. Não seja exagerado nas suas buscas. Quando encontrar o que estiver procurando, segure com moderação. Pode ser que você agarre com tanta força que quebre. Pode ser que você dê tanta atenção que não perceba mais nada ao seu redor. Pode ser que você coma tanto que vomite. O versículo 17 fala sobre não ser inconveniente. Ir ao trabalho e ir à escola todos os dias úteis é algo louvável para quem está engajado nessas funções. Veja bem, ter o hábito de visitar o vizinho ou algum parente com a mesma frequência que as mencionadas acima é uma ação tola. Torna sua visita indesejável. É só pensar. Você gostaria que alguém que não dorme em sua casa, não paga as contas mensais, não participa das dificuldades familiares, fique todos os dias aí? Às vezes come, bebe, dá palpite onde não é chamado, etc. Por esses motivos, o conselho é visitar de vez em quando, tudo bem. O versículo 18 ensina a evitar o falar mal de outro. Usar o princípio deste provérbio e aplicar no nosso mundo físico natural traria uma quantidade imensa de malfeitores. Quantos vivem falando mal de outros sem que haja um pingo de verdade? Inventam mentiras só para derrubar seu próximo. Acredito que você já viveu alguma situação assim. O apóstolo João bem afirmou: aquele que falar mal de seu próximo é homicida. Aqui em casa temos uma lei. Se for falar de alguém, fale o bem. Fale coisas boas desta pessoa. O versículo 19 fala sobre a vigilância de acreditar em alguém. Ninguém sai por aí deixando seus pertences ou até mesmo sua esperança com quem não conhece. Mas o sábio não está ensinando sobre esse tipo de atitude. Ele está nos ensinando a prever as atitudes de alguns que não são desconhecidos, mas mesmo assim não são dignos de se confiar. Sabe aqueles que afirmam serem confiáveis, mas na realidade são oportunistas? São fiéis até que tudo comece a ficar complicado para você e ele te abandona sem deixar rastros. Esses deixam sua vida em dificuldades, o que não aconteceria se fossem realmente leais. O versículo 20 orienta a observar o momento antes de celebrar. Que tem muita gente inconveniente, tem. Há alguns que parecem ser formados em incomodar outros. Parte dessas pessoas não sabem observar a situação que o outro está vivendo, ou até mesmo sabem, porém ignoram o sofrimento alheio e fazem festa onde não há festa. Essa atitude, além de não ajudar, trará revolta, como ilustrou o sábio neste versículo. Nos versículos 21 e 22, fala sobre ser ativo no confiar na justiça divina. É comum desprezarmos aqueles que nos fazem o mal, aqueles que querem nossa derrota. Mas o sábio orienta que agir dessa forma não é conveniente, pois você estará agindo como uma pessoa qualquer e quem acredita em Deus como seu vingador real, cuida muito bem de seu inimigo para que Deus venha com justiça. Fazer sua parte nessa questão é não vingar com a sua própria mão, mas tratar bem quem não merece, a fim de que Deus contemple sua fidelidade a ele e venha agir. O versículo 23 fala sobre ser verdadeiro amigo. Espalhar uma notícia falsa é ser emissário das trevas. Muitos servem mais aos seus próprios interesses que à justiça. Esses são os responsáveis por causar tumulto no mundo e na sociedade. Quantos homicídios foram gerados por mentiras e falsidades? A ira foi erguida e efetuou seu intento, por não existir a verdade, mas sim um falso testemunho. O versículo 24 ensina a buscar a paz. É preferível morar sozinho em um local afastado e sem condições de uma vida digna que habitar em um lar que a paz e a tranquilidade são uma irrealidade. De um modo prático, viver em paz com todos que habitam contigo proporciona um ambiente de amor. Então, se esforce para que isso seja uma realidade. O versículo 25 fala sobre a bênção de uma boa notícia. Como faz bem uma boa notícia? O sábio compara uma boa notícia com uma água fresca servida em lugar seco e quente. E é uma grande verdade.
Quem não se alegra em receber uma notícia boa, que se está aguardando há tempos por ela? Que o Senhor Deus te dê uma boa notícia nesse dia. O versículo 26 fala sobre a perseverança. A vida piedosa é comparada a uma nascente ou fonte. Porém, há algumas atitudes que podem contaminar a nascente ou sujar a fonte. E uma dessas atitudes é o justo ceder aos apelos de uma pessoa perversa. Ao invés de seguir os caminhos retos, aceite por um momento os conselhos iníquos. Certamente sua fama de nascente contaminada e fonte suja será uma fama difícil de se esquecer. Nos versículos 27 e 28, o sábio ensina a seguir a prudência. Ser entregue ao exagero é algo vergonhoso, além de ser prejudicial para a própria pessoa. Já observou um glutão ou um orgulhoso? São considerados uma vergonha. O conselho do sábio é instruir sobre a excelência do caminho da prudência. É verdade que o prudente é sempre bem-vindo. Chegamos ao capítulo 26. E logo no início, no versículo 1, somos orientados a não colocar alguém em posição errada. Querer encaixar alguém em uma posição inadequada é como esperar neve no período de verão ou sol radiante o tempo todo no inverno. Ter a certeza de que tudo tem seu devido lugar é o desejo do sábio nesta instrução. Não será conveniente pôr um tolo ou alguém sem noção em uma posição em que a sabedoria será necessária. Por este motivo, pense bem, cada pessoa em seu devido lugar. E para você eu digo, não queira estar em posição de destaque sem que perceba que de fato suas características serão pertinentes com essa posição. No versículo 2, fala sobre confiar no Deus poderoso. Não são poucos os que temem uma maldição ou feitiçaria. Numa linguagem popular, muitos têm medo de uma macumba. Mas o sábio orienta que, ainda que desejem o mal de quem está firmado em Deus, nunca conseguirão o fim desejado, pois Deus tornará essa maldição em nada. Por este motivo, não precisa temer. Descansa em Deus o seu coração. Ele cuidará de sua vida e deixará sem respostas os que planejam o seu mal. Nos versículos 3 ao 5, falam sobre o mal da tolice. O tolo é posto em semelhança a animais que necessitam de correção. Deixá-lo sem correção é impedir o crescimento dele. Nos versículos anteriores, aprendemos que é sábio orientar o tolo com palavras. Somente quando o tolo, querendo demonstrar sabedoria, fale tolices como se fossem verdades. Os versículos 6 até o 8 retornam novamente ao tema de observar para confiar. Uma mensagem importante deve ser transmitida com fidelidade. Entregar ou confiar uma mensagem a quem não tem os requisitos necessários para a finalidade exigida é um grande erro. Por este motivo, o sábio afirma que confiar essa tarefa a um tolo é como amarrar a pedra no atirador, ou seja, não alcançar o propósito ou objetivo. Essa é a necessidade de conferir quem é quem antes de confiar. Nos versículos 9 a 11, fala sobre não perder tempo com alguém sem juízo. As observações do sábio nessas instruções sobre o tolo são com o propósito de evitar perca de tempo. Muitos insistem em manter algo precioso nas mãos de pessoas sem responsabilidade e sem domínio próprio e acabam sofrendo grandes perdas, porém não abrem mão dessas mesmas pessoas. Se a pessoa que você está confiando algo precioso nas mãos já tem demonstrado tamanha irresponsabilidade, por que insistir? O versículo 12 fala sobre se manter humilde. Nesses 7 últimos dias, vimos o quanto ser tolo é algo detestável, não é verdade? Mas agora o sábio orienta que existe algo pior que um tolo, a saber, aquele que se considera sábio aos seus próprios olhos. De fato, muitos têm se perdido porque aos seus próprios olhos é uma pessoa sábia, e por este motivo não ouve ninguém. E essa prática tem sido a perdição de muitas pessoas, por isso o melhor é não se achar. Nos versículos 13 ao 16 fala novamente sobre não ser preguiçoso, não desejar sair e justificar com uma suspeita irreal só para se revirar para o outro lado da cama e dormir preguiçosamente, desejar comer, porém não ter ânimo nem para levar a comida até a própria boca e ainda se considerar tão sábio quanto um rei no poder,
o sábio orienta que existe alguém igual ou pior que um tolo, o preguiçoso, pois esse só faz o que não terá esforço para se fazer. Esse é o mal de ser preguiçoso. O versículo 17 fala sobre evitar ser intrometido. Todos já ouvimos falar que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Mas nesse verso, o sábio orienta de uma forma geral sobre a importância de não entrar em nenhuma conversa em que você não tenha sido chamado, pois ao fazer isso, entrará correndo o risco de se dar mal, assim como é arriscado segurar um cachorro que não é seu pela orelha. E para que se evite qualquer tipo de intriga para você, é melhor ficar na sua. Se quiser aconselhar alguém que está discutindo, espera, e em outro momento você o aconselha. Nos versículos 18 e 19, novamente fala sobre ser verdadeiro. Para se edificar uma amizade sadia, existe uma dificuldade imensa. Muito esforço é necessário. Porém, para que seja destruída esta amizade, basta ser prejudicada com uma palavra maldita. O sábio orienta a que se evite qualquer tipo de brincadeira desagradável com quem você diz amar, devendo ser sempre verdadeiro com essa pessoa. Nos versículos 20 e 21, fala sobre ser discreto. Os dois versos aqui falam de uma só coisa, explicada com dois exemplos semelhantes. Sem lenha, o fogo se apaga. Assim também, sem intrigas, não haverá brigas. Levantar intrigas provoca conflitos. O versículo 22 ensina a não espalhar o que se ouve. Por mais que seja uma informação simples que tenha recebido sobre a vida de alguém, procure saber se de fato é verdade. Muitas coisas que ouvimos sobre alguém é puro boato, e outro nome para isso é calúnia. Por isso, não espalhe alguma notícia sobre alguém sem antes averiguar ser real. Nos versículos 23 ao 26 fala sobre o cuidado com os falsos. Normalmente, as pessoas que elogiam com facilidade e dizem palavras bonitas e agradáveis escondem em si mesmas más intenções. Porém, antes de criticar alguém como falso, aguarde como um sábio observador, pois a verdadeira personalidade desses acaba por se manifestar em dado momento. Ninguém consegue ficar camuflado por muito tempo, como afirma o sábio. Sua maldade será manifesta ao público. Quem sabe você já esteve vivendo uma situação embaraçosa por ter confiado em algum dissimulado. Mas não se desespere. Confie em teu Deus. Ele é vingador de todas as coisas. Os versículos 27 e 28 falam sobre a certeza da vingança. Há várias pessoas que planejam e fazem um mal contra o próximo e pensam nunca serem atingidas. Porém, o sábio afirma aqui ser isso uma ilusão, pois a vingança virá sobre a vida deles e serão tão vergonhosa a vingança que serão atingidos por suas próprias ciladas que nem imaginam. O versículo 29 fala sobre o perigo dos bajuladores. O mentiroso é muito sorrateiro. Suas palavras são amigáveis e até agradáveis, porém a sua intenção é destruir a vida de quem está enganando. Os bajuladores produzem no ouvinte certo conforto e autoconfiança, de modo que facilmente haverá na pessoa uma realidade formada pelos bajuladores. Muitas vezes a pessoa não é o que diz ser. Por falarem tanto, acabam idealizando o que não é real. O fim dessas pessoas é triste. No capítulo 27, temos um início que reforça a bênção de confiar em Deus, o seu futuro. Ainda que tenha alguma previsão de como será o seu futuro, não celebre a vitória ou o sucesso antes que de fato ele ocorra. Muita coisa pode mudar. Pode ser que não tenha combustível nos aeroportos, ou as passagens aéreas sejam todas canceladas por causa da pandemia e não dê para realizar aquela viagem tão esperada. A orientação é simples. Não deixe a vontade de Deus em segundo plano. Em tudo que for realizar, lembre de citar a frase ensinada pelo apóstolo Tiago. Se Deus quiser, farei isso ou aquilo. O versículo 2 fala sobre a humildade novamente. Ainda que seja verdadeiro sua opinião sobre si mesmo, para quem ouve, soa como prepotência e orgulho. Preferir que outros te elogiem e falem de você coisas grandes e louváveis é melhor que ser conhecido como um orgulhoso prepotente. O versículo 3 orienta sobre evitar percas. Uma atitude ou palavra não refletida trará danos. Em muitos casos, serão irrecuperáveis os danos.
O sábio está tratando exatamente esse aspecto de palavras e atitudes cometidas sem uma consideração anterior, pois essas atitudes são tão prejudiciais que ele a põe como superior a um peso de pedra ou areia. O versículo 4 relembra o problema da inveja. Encontrar-se com uma pessoa irada não é nada bom, pois nunca sabemos qual será a sua reação. E se encontrar com pessoas dominadas por fúria e que agem impensadamente. Mas o sábio afirma que a inveja é muito pior que esses dois juntos. Ser invejoso é algo que não só leva a pessoa a se autodestruir, mas também o conduz a desejar e a praticar o mal contra o outro. Os versículos 5 ao 7 falam sobre as palavras de alguém sincero. Palavras duras são difíceis de serem aceitas. Ninguém gosta de ser corrigido ou contrariado, mas dependendo de quem venham essas palavras, são para edificar ou para destruir. É bem verdade que todas elas, quando recebemos como algo ruim ou inaceitável. Mas o sábio nos orienta a receber essas, quando de um amigo, como algo benéfico, pois a sinceridade é bem melhor que um amor fingido. O versículo 8 fala sobre a bênção do lar. Como é agradável estar na nossa casa, não é? Quando estamos longe, não importa onde estamos, sempre sentimos a necessidade ou o desejo de retornar ao nosso lar. É por esse motivo que o sábio compara uma pessoa longe do seu lar como um pássaro longe de seu ninho. Nos versículos 9 e 10 fala sobre a bênção de ter um amigo. Já dizia um professor, na vida você precisa conquistar pelo menos 4 amigos, pois na hora de sua morte o caixão vai precisar ser carregado, e ele tem 4 alças. Dizem por aí que já tem 6. O sábio neste provérbio orienta sobre a importância de se ter amigos, pois eles serão muito úteis na hora de grande aperto. Normalmente, um amigo está mais próximo que um irmão, pois dependendo da urgência, ainda que seja um irmão, até chegar é melhor ter um vizinho amigo. Já ouviu falar da política da boa vizinhança? Pois é exatamente esta lição que precisamos aprender. O versículo 11 trata sobre a importância de honrar os pais. Todo pai ou mãe gosta de ver seu filho acatando aos conselhos deles, pois sabe que são bons e conduzirão o filho a um futuro próspero e feliz. O sábio afirma que quando o filho segue aos conselhos do pai, esse se sente honrado e tem muito a contar, mas quando o filho despreza esses conselhos, os pais ficarão calados diante dos que o criticam. O versículo 12 fala sobre saber a hora de desistir. Eu costumo usar a seguinte frase: o sábio aprende com o erro dos outros, mas o inteligente com os seus próprios erros. É isto que o sábio está nos orientando aqui. Se você está vendo que vai dar errado, por que continuar? Pare, não siga adiante. Muitas vezes pessoas tomam prejuízo só por não ter dado atenção aos vários avisos anteriores. Deus sempre nos dá pista quando algo não vai dar certo. O versículo 13 relembra o perigo de ser fiador. Muitos, quando estão em aperto e já estão sem nome na praça, procuram por alguém que possa lhe emprestar o nome. É aí que mora o perigo, pois essas pessoas têm a tendência de esquecer facilmente o trato acordado quando estava no aperto. O sábio orienta, neste verso, o perigo de cair nessa situação desagradável. A questão é verificar bem a quem você está emprestando seu nome, e o conselho é o mesmo: se puder, não empreste. O versículo 14 fala sobre o momento certo para se manifestar. Até uma saudação, dependendo do momento, é algo desagradável. Imagina você naquele sono restaurador e chega um grande amigo ou um parente com aquela saudação alta e incômoda. Como você se sentiria? É ruim. É exatamente sobre essa situação que o sábio está orientando. Não chegue com barulho em local onde somente o silêncio é bem-vindo. Nos versículos 15 e 16, traz uma lição para refletir sobre a necessidade de paz no lar. A constante realidade de intrigas e brigas num lar torna o ambiente desagradável, assim como é desagradável uma biqueira no teto em tempo de chuvas constantes. Mas o sábio não para por aí. Ele afirma que pessoas com essas atitudes são tão viciosas que é difícil melhorá-las. A dificuldade em melhorar essas pessoas é comparada com a tentativa de parar o vento ou segurar o óleo com as mãos.
O versículo 17 ensina o valor da amizade. Como é importante ter um verdadeiro amigo. O sábio ensina neste verso a importância de se ter um amigo que deseja o bem de sua amizade. Ele demonstra que a amizade verdadeira é aquela onde um deseja melhorar o outro, e ilustra essa realidade pelo exemplo de um ferro que afia outro ferro, ou seja, um melhora o outro. O versículo 18 fala sobre a fidelidade. Uma das características mais honradas é a fidelidade. Se alguém depositou confiança em você, cuide do que foi posto em suas mãos. O sábio utiliza da realidade de um servo de seu tempo, onde esse cuida da figueira de seu senhor com fidelidade, e nos afirma que o cuidado desse servo fará com que ele receba um bom proveito da própria figueira, e ainda receberá a merecida recompensa de seu senhor. O versículo 19 fala que a verdade sempre aparecerá. Ainda que alguém viva escondendo seu real caráter, ele algum dia virá à tona. O sábio deixa uma comparação a esse respeito. Ele afirma que assim como a água reflete o rosto, assim também o caráter de alguém será revelado mais cedo ou mais tarde. A hipocrisia e a falsidade é algo que não se pode esconder para sempre. O versículo 20 fala sobre o domínio próprio. O homem que vive por sua própria vontade pecaminosa tende a seguir uma direção de um apetite sem freios e sem regras. É exatamente essa questão que o sábio nos quer ensinar nesse verso. O homem, quanto mais tem, mais quer ter. Um pouco aqui, um pouco ali, e não se farta. Vocês acham benéfico esse tipo de comportamento? Ou pôr limite em si mesmo é melhor e bem mais importante? As Escrituras nos orientam a ser moderados e agradecidos pelo que temos, pois nada trouxemos para este mundo e nada levaremos dele. O versículo 21 fala sobre se manter humilde. De fato, é uma realidade. Muitas pessoas que demonstravam humildade, depois de serem frequentemente elogiadas, sentiram-se tão grandes que não conseguiram manter essa qualidade, mas simplesmente se engrandeceram de tal forma que as pessoas se tornaram para eles como tapetes para serem pisados. A comparação do sábio é muito verdadeira, pois o fogo prova o ouro e a prata, mas os elogios provam as pessoas. Por isso, ainda que sejas elogiado ou elogiada, não se exalte. O versículo 22 fala sobre o problema de se exaltar. O insensato é semelhante a um que se considera muito, quando na realidade não passa de uma simples pessoa sem sabedoria. O sábio deixa muito claro que, ainda que o insensato seja espremido, não demonstrará conhecimento. É uma verdade, pois aquele que não tem conhecimento, quando é apertado, sua situação fica bem pior. A pressão o confunde ainda mais. Nos versículos 23 ao 27, fala sobre a prudência. Muitos já obtiveram muitas riquezas e bens, mas perderam tudo por falta de prudência. Nestes versos, o sábio traz a orientação sobre a necessidade de cuidado com os bens adquiridos. Quantas pessoas que vivem numa certa regalia porque estão cheias de bens, porém, não se preocupam em cuidar deles. E o fim dessa história é que acaba sem nada, por falta de cuidado ou manutenção. Sendo prudente, ou melhor, cuidando com zelo de tudo que tem, as gerações futuras serão abençoadas por seu cuidado e desfrutarão dos bens deixados. No capítulo 28, versículo 1, o sábio começa ensinando sobre a bênção de ser responsável. Quando alguém vive com medo de uma autoridade, já sabemos de imediato que essa pessoa é devedora. O sentimento de medo é um indicador de débito, mas aquele que está em dia com suas responsabilidades luta com garra se for necessário para provar sua pontualidade. No versículo 2, fala sobre o problema da corrupção. Se a corrupção for uma prática comum entre o povo de um certo governante, esse governante poderá ter seu governo fatalmente destruído. Porém, tudo muda se esse governante for um homem dotado de sabedoria. Ele, através da sabedoria, fará com que seu governo seja estável. No versículo 3, fala sobre o problema da traição. Uma chuva constante e ininterrupta trazem muitos danos, tanto a uma plantação como a uma civilização inteira. O sábio compara os danos causados por esse tipo de chuva com os danos causados por um homem ou uma mulher que, ainda que possua a mesma classe social de alguém, considera o outro sem valor. A causa da destruição é a esperança que o outro tinha no seu igual, quando esse sobe em posição de destaque e não honra a classe social de onde teve origem.
A traição à sua classe é algo vergonhoso. Ser pobre e defender um ímpio só por ele ser rico, Deus trará juízo. O versículo 4 clama pela coerência. Muitos criticam aqueles que agem de forma má e perversa, mas esses mesmos vivem desprezando a lei e a ordem. O sábio neste verso ensina que se alguém não gostar dos perversos e esse mesmo despreze a lei, esse vive uma grande incoerência. Na verdade, aqueles que não gostam dos perversos devem amar a lei e a ordem, pois o simples fato de obedecer à lei já o faz um rival dos perversos. A coerência é tudo na vida de alguém. Você não pode dizer que ama a Deus e vive uma vida de pecado. Nos versículos 5 ao 10, ensina sobre ter atitude. É certo que todos os seres humanos responsáveis sabem de algum modo o que é certo e errado. Mas esse conhecimento não basta. Ele precisa ser acompanhado por uma prática constante. O sábio nesses versos nos dá alguns exemplos de erros nesse sentido. Um que não pratica o certo por não conhecer o Senhor, outro que, ainda que seja rico, desconhece a honestidade. Um que envergonha seu pai por não praticar o certo, outro que perde tudo por ter conquistado através de usura. E ainda outros dois, que não são ouvidos por Deus em seus pedidos maldosos e cairão em suas próprias armadilhas. A prática é que possibilita o benefício vindo de Deus. Os versículos 11 e 12 falam que o justo muitas vezes tem poucas condições financeiras. Interessante esse provérbio. De fato, existem muitos que pensam que por alguém ser menos favorecido financeiramente, seja bobo também. O sábio ensina sobre o justo que, ainda que em condição de pobreza, tenha entendimento e saiba discernir o que é certo. E ainda que o rico tente o passar para trás, não conseguirá. Este provérbio ensina também que quando um rico ímpio está no poder, todos sofrem ao ponto de se esconderem. Mas o contrário ocorre quando um justo, ainda que pobre, esteja no poder. A alegria vem naturalmente sobre todos. O versículo 13 ensina que Deus não aceita o pecado de quem quer que seja. Quando se trata de pecados, o negócio é diferente, pois Deus não aceita agradavelmente um pecador espontâneo em seus projetos de sucesso. Muitos podem até pensar que Deus está aceitando seus erros e pecados por estarem vivendo uma certa tranquilidade na vida, mas o sábio afirma aqui que Deus não deixará sem punição o pecador, que não se arrepende de seus pecados e nem os abandona. O versículo 14 fala sobre usar corretamente a coragem. Dependendo para que você tem coragem, não é bom. Muitos têm coragem de realizar coisas que são tão perversas que até o pronunciar é ruim. O sábio trata nesses versos sobre a questão de se ter coragem para fazer o mal, o que é ser um perverso. Ter esse tipo de coragem não é nada bom e ainda traz desgraça sobre a vida de quem pratica. Mas o medroso, sabe aquele que tem medo de fazer o que é errado? Sim, este é feliz, afirma o sábio. Os versículos 15 e 16 falam sobre o perigo da insensatez. Quando o governante é sábio, ele também ama a justiça, mas quando a insensatez o domina, a corrupção é seu modo de governo. O sábio ensina nesses versos que a falta de entendimento de um governante o leva a oprimir aos pobres, pois essa falta de entendimento o faz desprezar aqueles que necessitam de auxílio. Porém, o governante sábio auxilia os necessitados e tem sobre si a bênção de Deus. Por esse motivo, terá vida longa. O versículo 17 ensina o cuidado com a consciência. O poder de uma consciência perturbada é tão forte que a pessoa que tenha viverá por pouco tempo, pois seus pensamentos o levará ao desespero e a práticas mortais. O sábio afirma que o assassino destrói sua consciência de tal maneira que a morte para o tal é algo preferível ou até mesmo inevitável. Não há somente assassinos físicos, há também aqueles que matam muitos no seu interior, não desejando mais se relacionar com A ou com B. Esses também estão inseridos nessa consciência perturbada. Os versículos 18 ao 22 ensinam sobre a disciplina na vida em geral. A facilidade de ter uma vida regalada e sem privação é o caminho mais rápido para a morte. Há muitas pessoas que desejam mais o bem-estar próprio que fazer o que é certo. Essas pessoas, ainda que sejam por algum tempo muito bem-sucedidas, o fim delas virá como uma tempestade repentina. E é assim que o sábio representa em todos esses versos o fim daqueles que desejam, pela esperteza e por sutilezas,
serem superiores aos demais. O versículo 23 fala sobre amar mais a sinceridade. Reclamar de uma pessoa que critica um trabalho que fazemos é quase normal, mas será que seria melhor ouvir um elogio de algo que ficou péssimo? O sábio nesse verso nos lembra sobre a importância que deveríamos dar àquele que nos criticou em um momento que queríamos ser elogiados. Por quê? Depois de pensarmos friamente sobre o que realizamos e lembramos da crítica recebida, conseguimos entender aquele que nos criticou. Em resumo, o melhor é que haja crítica, ainda que doa no momento, pois ainda haverá chances de melhorar. Mas ser elogiado não merecendo é pior, porque depois haverá sofrimento. O versículo 24 fala sobre novamente a honra aos pais. Desrespeitar a pai e mãe é tão ridículo que se assemelha a um criminoso digno de morte. O sábio declara nesse verso o quão penoso é roubar ou tirar proveito impróprio dos pais. Ele compara essa prática com semelhante brutalidade a um assassino cruel. Quanta desonra comete uma pessoa que despreza de tal maneira aqueles que deram a ele a vida. Nos versículos 25 ao 28 falam sobre o problema da ganância. Ganância e a incredulidade são semelhantes e caminham juntas. O sábio orienta sobre a maldição que repousa sobre aqueles que, por não confiarem no Senhor Deus, mas sim no seu entendimento e em suas conquistas. E por terem esse tipo de pensamento, não ajudam ao necessitado, mas fecham as mãos, recebendo por este motivo o nome de ímpio. Esta é a causa de sermos orientados a desapegar. Terminamos mais um dia de meditação no livro de Provérbios. E para finalizar, deixa eu contar uma história para exemplificar o ensino de hoje. Certo pregador, muito requisitado por várias denominações, era conhecido por suas pregações de poder e manifestações milagrosas, sem contar com as várias conversões que haviam no término de suas prédicas. Era um exemplo a ser seguido. Porém, este pregador começou a se envolver em um relacionamento extraconjugal, mas sua agenda continuou cheia de compromissos de pregações, e ele continuou atendendo a todas elas. E as suas pregações continuaram com os mesmos resultados em manifestações de milagres e salvação de almas. E por muito tempo passou. Esse pregador continuou nessa mesma condição. Certa noite, em um culto de compromissos, esse pregador contemplou algo extraordinário. Mais de 20 pessoas haviam se rendido a Cristo após a sua mensagem. Ele saiu daquele culto sem entender o porquê Deus fazia milagres e salvava pessoas em sua pregação, estando ele naquelas condições que eu citei. E começou em seu carro, após aquele culto, declarar para Deus em sua oração as seguintes palavras: Deus, 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 ou o Senhor mudou, ou tem aceitado o meu pecado. E repetiu: Deus, 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 ou o Senhor mudou, ou tem aceitado o meu pecado. E foi assim até chegar próximo de sua casa, onde sua esposa o esperava com um belo sorriso no rosto. E como de costume, ao estacionar o carro, ela e seus filhos logo se aproximaram de seu carro para o receber e o abraçar. E após aquele jantar familiar, aquelas palavras declaradas para Deus no carro continuaram em sua mente e o deixando um pouco perturbado. E por não conseguir dormir naquela noite, ele se levantou, se retirando a uma sala em particular, e se pôs novamente em oração com aquelas mesmas palavras: Deus, Deus, ó Deus, ou o Senhor mudou, ou tem aceitado o meu pecado. E repetiu várias vezes essas palavras. E quando já havia se passado algum tempo, e ali em oração, surgiu por trás dele um facho de luz, que foi aumentando até se tornar um grande clarão naquela sala. E ele, ainda com os olhos fechados, percebeu essa luz, de tão claro que ficou o ambiente onde estava. Foi aí que ele olhou para trás, para ver o que era aquela luz que invadiu todo aquele ambiente. Quando ele olhou, viu que ali, bem atrás dele, estava um grande anjo com roupas reluzentes e de pé. Este anjo, assim que ele o olhou, ordenou a esse pregador que se colocasse de pé, pois queria falar com ele. O pregador se pôs de pé imediatamente, seguindo a ordem do anjo. O anjo, logo após o pregador ter se colocado de pé,
puxou da bainha que estava na sua cintura uma grande e resplandecente espada, e estendeu a espada em direção ao pregador, apontando para o seu nariz, disse em voz forte e com muita autoridade: Ei, homem, estou te esperando no juízo final. Com essa ilustração, eu concluo dizendo: não adianta alguém pensar que Deus esteja aceitando o pecado de alguém. Deus é paciente e sabe como tratar os que estão brincando com sua palavra. No dia do julgamento, todos hão de responder pelos seus atos particulares, tanto os ocultos quanto os conhecidos. Desejo que sejas, dia a dia, mais e mais abençoado na presença do Senhor. Amém. Até amanhã, querendo Deus.